Oi, gente! Aqui é a Duda de novo. Eu, o Lucas. Nosso convidado, Evelyn. Oi, gente. É bom estar aqui com vocês. Meu nome é Linda Evelyn. Eu sou professora aqui da classe dos adolescentes. É sempre muito bom estar com eles. Hoje é um dia muito especial porque eu vou participar pela primeira vez aqui do podcast. Sim, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui. E seguir a gente no Instagram também. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Agora, Linda, poderia fazer uma oração pra gente, por favor? Faço sim. Ó Pai querido, esteja, Senhor, nesse momento conosco. Vamos estudar a Tua Palavra. Vamos tratar de alguns temas delicados, fortes, mas que o Senhor nos ajude a compreender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, nós vamos tratar hoje do assunto que é o traidor. E em volta desse assunto, né, nós vamos também falar de alguns outros temas, como humildade, entrega, sobre também alguns símbolos que se encontram aqui na lição que Jesus deixou pra gente. Tá? Vou pedir para alguém ler pra gente esse verso da semana. Eu leio. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João 3,34. Obrigada. Pensa um pouquinho nesse verso, mas nós já vamos voltar nele. Enquanto isso, nós vamos estudar alguns outros assuntos até a gente voltar nesse verso aqui. O Vinícius vai fazer para a gente a introdução. A última ceia onde Jesus anuncia que um dos 12 discípulos o trairá. Ele institui a Eucaristia, a ceia do Senhor, ao partir o pão, dizendo que representará seu corpo, e oferecer o cálice com vinho, simbolizando o sangue da nova aliança, derramando para o perdão dos pecados. Ele também declara que não beberá mais mais do vinho até que beba novo no reino do Pai. Então, aqui nessa última ceia, a gente tem que pensar um pouquinho por que Jesus estava fazendo esse momento com os discípulos, né? Aqui descreve que Jesus queria que aquele momento, aquela ceia, fosse um momento assim muito marcante para eles, muito marcante, porque um momento muito difícil estava chegando, que era a própria morte de Jesus. Então, a finalidade desse momento de Jesus a sós ali com os seus discípulos era esse, de fortalecer na mente de cada um deles o que aconteceria e o que aqueles símbolos deixariam para eles ali de mensagem. Isso, Linda. Naquela noite da última ceia, Jesus deixou dois símbolos, o pão e o suco da videira, o corpo e o sangue. Isso. Interessante que eu coloquei aqui 3 situações para a gente poder pensar um pouquinho. Por que Jesus estava ali inserindo a Santa Ceia? Vamos voltar só um pouquinho na história e vamos pensar na Páscoa. O que foi a Páscoa? A primeira Páscoa ela foi instituída quando o povo eles estavam muito tempo ali escravos e aí Deus então deu uma ordem. Eles deveriam matar um cordeirinho, eles deveriam servir aquele cordeiro com ervas amargas, eles também tomariam ali o suco da uva e eles passariam o sangue do cordeiro aqui nos umbrais das portas. E para quê? Para que quando o anjo da morte passasse, ele desviasse daquelas casas, porque sabia que ali havia o sangue do cordeiro, porque somente o sangue do cordeiro ele pode nos livrar da morte. E quando Jesus chama lá os discípulos, ele diz, vamos celebrar a Páscoa. Mas, na verdade, Jesus quis instruir para eles ali que, a partir daquele momento, ele só usaria ali o pão e o suco da uva, porque o cordeiro seria ele mesmo. Então, não precisaria mais matar o cordeirinho, porque ele, o Cordeiro de Deus, como a Bíblia diz que tira o pecado do mundo, ele mesmo se ofereceria e precisaria apenas uma vez. Então não ia precisar mais ficar matando o cordeiro, fazendo novamente ali o ritual da festa da Páscoa, somente da Santa Ceia. Então ali o suco, como o Lucas falou, o suco da uva, representando o sangue de Jesus, e o pão sem fermento, porque o fermento, a Bíblia ela diz que o fermento simboliza o pecado, por isso que o pão era sem fermento. E foi isso que foi oferecido ali naquela ceia. E o que tem a ver, coloquei aqui, né, a volta de Jesus.
Tem uma informação aqui na Bíblia, nesse contexto, que Jesus fala, olha, eu não vou tomar novamente do suco da uva até que eu me encontre com vocês de novo. E quando vai ser esse encontro com Jesus? Quando vai ocorrer? Quando ele voltar. Quando ele voltar. Então imagina só que Jesus já marcou um encontro com você, marcou um encontro com você e comigo. E ele, até hoje, ele ainda não bebeu de novo. A última vez que ele bebeu o suco da uva foi lá na Santa Ceia, porque ele falou, eu vou esperar. Eu só vou beber novamente para comemorar o nosso reencontro. E lembrando que lá, na primeira Páscoa, eles foram libertos ali de uma escravidão, e eles foram libertos ali dessa escravidão no Egito. Então, eles foram libertos. Quando Jesus morreu, simbolizado ali pela Santa Ceia, nós também fomos libertos da escravidão do pecado. Então, agora nós temos a oportunidade de sermos salvos quando nós aceitamos o sangue de Jesus. E o terceiro ponto, nós vamos ser libertos definitivamente desse mundo de pecado. Então, quando a gente lembrar da Santa Ceia, a gente pode lembrar a libertação do povo, mas não ficar por aí. Quando a gente faz a Santa Ceia aqui, a gente também tem que lembrar que a gente tem um reencontro, um encontro marcado com o nosso Jesus. E ele está ansioso esperando a gente para esse reencontro. Então, vamos guardar isso no nosso coração. Toda vez que a gente participar ali dessa celebração da Santa Ceia, vamos lembrar disso. Jesus está esperando, não está tomando o suco da uva, porque ele vai tomar novamente quando ele encontrar comigo. É muito interessante isso, né? Como o sangue de Jesus seria o vinho e o pão seria a carne de Jesus. E eu penso muito no sacrifício do cordeiro, né? Que as pessoas imaginam que, não todos, é claro, mas se apegavam ali ao cordeiro. E aí você sacrificar o cordeiro ali para estar livre, como se tivesse livre por um certo tempo, né? Para compensar os seus pecados até ali. Imagina Jesus fazendo isso por livre e espontânea vontade, que o bichinho você já leva ele obrigado. Mas agora uma pessoa... Ele se ofereceu, né? Se ofereceu. E aquilo deve ser... Eu imagino que os discípulos devem ficar tão tristes depois da crucificação de Jesus, né? Que eles perceberam o sangue de Jesus e a carne dele foi dada a nós e a gente sacrificou ele ali. Eu acho isso tão poético e mesmo assim melancólico, né? Eles faziam isso para proteção, mas eles sacrificavam uma vida para isso. E agora foi... O próprio dom da vida se Dom da ofereceu. vida. E aí, como você falou, imagina ali você... Hoje a gente não cria cordeiros aqui na nossa região, a gente cria gatinho, cachorrinhos. Imagina ali, ele tinha que criar mais ou menos 1 ano, aquele animalzinho, para ele poder ir depois ir lá e sacrificar. Então, você criava amor naquele bichinho. Então, é como você pegar um gatinho depois de 1 ano e sacrificar. Então, pra gente, assim, é meio estranho. Mas era justamente para isso, era para causar horror mesmo. Para causar horror, o quanto o pecado era maligno. E tem uma coisa que Jesus, ele demonstrou nisso aí, o amor dele. O céu, ele deu para nós o que ele tinha de mais precioso, que foi o próprio Filho de Deus. Então, ele demonstrou ali todo o amor de Deus por nós quando Jesus veio. E interessante que o nosso verso, para memorizar, ele fala sobre esse amor. Ele fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o que nos parece mais difícil? Amar ao próximo como a nós mesmos, ou amar ao próximo como Jesus amaria? O que é mais difícil aos nossos olhos? O que vocês acham? Amar como Jesus amaria. Eu acredito que seja mais difícil. Porque a gente vê na própria ceia ali. Ele sabia que Judas o trairia. Ainda assim, Jesus foi lá, lavou os pés de Judas. Jesus olhou para ele ali com um olhar de amor. Ele sabia de tudo que ia acontecer. E ainda assim ele se ajoelhou ali como servo, ele se doou e lavou os pés de Judas. E aquele lavar os pés ali, ele simbolizava a humildade,
mas também simbolizava ali que Jesus podia lavar o coração dele. Então Jesus todo dia também oferta isso pra gente. Jesus quer lavar nosso coração. E Jesus, ele oferece essa ajuda para lavar o nosso coração. E será que a gente está fazendo como? A gente está fazendo como Judas, rejeitando por alguma cobiça, por algum orgulho, por algo que tenha mais valor? Ou a gente está aceitando, não, Senhor, lava meus pés, lava meu coração também. Então é algo para a gente pensar. Em todos esses símbolos, Jesus quer mostrar algo para nós. Até eu comentei aqui antes da gente começar, que Deus, ele é um pedagogo. Ele usava coisas conhecidas do povo, o próprio Jesus ali ensinou muitas coisas, para levar o povo a entender as coisas desconhecidas. Então a gente também, o que é conhecido pra gente hoje? O lava-pés, a Santa Ceia. E o desconhecido, às vezes é compreender a grandeza do amor de Deus, compreender a humildade, compreender tudo aquilo que Deus quer ensinar pra gente. Alguém pode ler pra gente esse primeiro trecho aqui? Agora vamos encarar parte pesada. Judas não virou traidor de um dia para o outro. O coração dele foi se enchendo de orgulho e cobiça. Ele queria um Messias poderoso, que combinasse com suas expectativas. Sim, e nós podemos ver nessa lição, Judas não se tornou um traidor de um dia para o outro. Ele foi tendo orgulho e cobiça em seu coração, que foi fazendo ele virar cada dia mais um traidor. Sim. Tem uma palavrinha aqui em Mateus 26:14, que ele faz um link a uma história que a gente já estudou, que era o momento em que uma mulher ela foi e ungiu ali a cabeça e os pés de Jesus, e aquele perfume que ela fez isso, era um perfume que era muito caro, era referente ao trabalho de um ano inteiro, como se ela tivesse trabalhado o ano todo e juntado aquele dinheiro, e ela comprou aquele perfume. E quando ela fez aquilo, o Judas, ele olhou assim, nossa, mas que desperdício é esse? Que desperdício é esse? Vamos imaginar que hoje um salário mínimo daria em torno de 16, 17 mil, se fosse calcular hoje. Então, ela pagou 17 mil num perfume e derramou ali na cabeça e nos pés de Jesus. E Judas, naquele momento, ele ficou indignado. Ele falou que aquele valor poderia ser doado aos pobres. E Jesus repreendeu ali. Disse que aquela mulher, ela estava fazendo ali para ele um ato de amor. E aí no verso 14, que nós lemos nessa lição, tem uma palavrinha que diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: quem me queres dar e eu vou lhe entregarei? E pagaram-me 30 moedas de prata. Então, olha só, aquela reação de Jesus, Judas ficou indignado com aquilo. Como assim? Me repreendeu na frente das pessoas? Será que Judas realmente estava preocupado com aquele dinheiro ser usado aos pobres? Não era, ele queria que viesse para as bolsas ali que ele cuidava do dinheiro. Judas era o tesoureiro ali do grupo. Então, foram várias atitudes. E quando naquele momento ali da ceia, e que ele vê o Senhor dele, quem ele seguia, o rabino, quem ele seguia, lavando os pés dos outros, ele falou: como assim? Isso daí é papel de servo. Não é papel do mestre fazer uma coisa dessa. E ele se revoltou mais ainda. Então, várias atitudes de Judas foi que o coração dele foi assim se contaminando, não foi algo da noite para o dia. E naquele momento, então, ele se levanta e vai, então, combinar com os sacerdotes que ele entregaria Jesus. E por que ele combinou de entregar Jesus? Será que era somente o amor ao dinheiro? O que vocês acham? Acredito que no fundo ele achava que ia dar tudo bem. No final ele acreditava que Jesus ia sair dali e que ele ia ter ganhado dinheiro. Acho que queria forçar Jesus, né? Por exemplo, forçar algo grandioso como esperava, né? Ele acreditava como todo mundo, como... Ele viu os milagres, né? Ele viu os milagres, ele queria algo mais digno, assim, de rei, de salvador, não uma pessoa humilde como Jesus era. Então, ele esperava que em algum momento, ele forçando, na hora que ele entregasse Jesus ali, Jesus ia
mostrar o poder dele, ia de alguma forma se revelar, ia tomar conta ali, porque o povo de Deus estava passando ali pelo jugo romano, e ele tomaria conta ali da situação não somente social, mas política, e que ele estabeleceria o reino ali. E isso é um grande perigo para nós cristãos também. Às vezes procurar a Deus querendo coisas terrestres apenas. Essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é o que Deus está ofertando para a gente na nova terra, o novo céu. E não o que a gente pode ter aqui. Porque às vezes a gente pode ficar indignado com Deus. Por que Deus não faz isso na minha vida? Eu tenho orado tanto, tenho pedido tanto, mas o que Deus mais quer para a minha vida? O que Deus mais queria para Judas? Quando Jesus olhou para Judas ali, no momento que ele estava lavando o pé de Judas, o que será que Jesus mais queria naquele momento que acontecesse com Judas? O que vocês acham? Bom, eu acho que... Eu não sei, talvez arrependimento, mas não um arrependimento... Eu acho que ele esperava algum tipo de sentimento, qualquer coisa que significasse, que fizesse ele refletir, né, o que ele estava fazendo. Se era por ele ou se era simplesmente por Jesus. Até, como disse, né, é mais fácil amar os outros como a gente ama ou amar os outros como Jesus amou. E Judas, ele não se importou com isso, não levou ao pé da letra essa palavra. Ele teve a oportunidade ali de se arrepender. E se ele conhecia o mestre? Ele poderia ter confiado. Não, ele vai fazer o que é certo, porque ele é sábio. Deus fala com ele confia em Deus. Então deixa eu confiar que ele vai fazer o certo. Porque a Bíblia diz que Jesus seria morto, mas ai daquele por quem isso acontecesse. E se a gente vê aqui, essa frase eu achei bem interessante, que para ser humilde é necessário que a gente entenda a nossa própria fraqueza e necessidade de Deus. Judas, naquele momento ali, ele poderia ter reconhecido a fraqueza dele, que era o quê? Que o reino terrestre se estabelecesse, a cobiça também, porque ele também tinha amor ao dinheiro. Então, naquele momento, se ele reconhecesse que ele era imperfeito, que ele precisava desesperadamente de Jesus, a situação ela teria se resolvido de uma forma diferente. Então, como que a gente pode ir a Deus? Até aqui, né, tem uma pergunta: quais os meios que nós temos para ir a Deus diariamente? A oração. A principal delas. O estudo. O estudo, a oração. Acredito também que o convívio na igreja também, né? Você aprende um pouco mais da personalidade ali, não só nas palavras, mas o que cada um pensa. Você aprende um pouquinho das histórias. Ele pega um retalho de um lado e vai criando a sua visão sobre aquilo. Isso. Porque quando nós estamos na igreja, às vezes tem algo que eu não compreendo, mas quando eu estou ouvindo alguém ensinar lá na frente, alguém até mesmo através de um testemunho, isso pode fortalecer minha fé. Então eu aprendo, porque não ir à igreja, até é uma coisa bem importante, é uma coisa que hoje a gente pode pensar, não precisa ir à igreja. Eu tenho cultos online, né? Eu tenho lição da escola sabatina online, então eu posso assistir de casa. Só que a experiência que nós temos de vir à casa do Senhor, adorar a Deus na casa dele, ter essa comunhão com os irmãos, é algo que também é muito importante. Porque os próprios discípulos ali, um também aprendia com o outro. Então isso também vale muito a pena a gente pensar, que a gente às vezes vai ter 1000 motivos para não vir à igreja. Somente a gente que trabalha muito hoje, estuda, faz curso, faz um monte de coisa. Mas a gente tem que arrumar 1001 motivos para vir. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedique
a fazer o bem. O que a gente pensa que é graça? Uma das coisas que fala aqui que Deus revelou a sua graça, né? O que a gente pensa como graça? Revelou o seu amor, revelou... Graça eu acho que seria um oposto de paixão, né? Que a gente pensa paixão algo pulsante, algo intenso, como uma vitória, você ficar todo eufórico. Mas acho que a graça é algo mais sereno, algo que deixa o seu espírito leve. A graça também a gente tem que pensar muito como um presente que a gente não merece. É um favor imerecido, nós não merecemos a graça. Então quando a gente pensar, até é importante a gente pensar um pouquinho em graça e misericórdia. A graça é algo que Deus nos dá que nós não merecemos. E quando a gente pensa em misericórdia, é algo que Deus não nos dá e que merecemos. Ou seja, Deus nos dá o perdão, a salvação, mas Deus não nos dá o castigo. Isso é a misericórdia. Então, quando Deus enviou Jesus, ele revelou a sua graça para nós. Jesus veio revelar isso pra gente. E aqui diz que essa graça, qual a finalidade dela? Nos fazer abandonar esse mundo. Lembra que a gente falou da ceia? Que a ceia, ela nos mostra ali o sacrifício para nos libertar desse mundo de pecado. Então, nós devemos meditar todos os dias sobre a morte de Jesus, porque isso nos faz ficar firmes na fé. Sim. Bom, eu acho que o que eu aprendi muito interessante, né? Essa visão que é muito difícil, né? Amar o outro como o Jesus amou. É natural do ser humano, né? É um instinto que está todo nas nossas células do nosso corpo. E é algo incrível como a gente vê a natureza divina, né? Não que a gente foi criado... somos de carne e osso, mas como esse poder, essa bondade de Jesus age em nós. Eu aprendi com essa lição que a gente deve dar mais importância para as coisas de Deus do que coisas aqui da terra. Judas deu mais importante para o dinheiro e agora aconteceu isso com ele, então é importante. Sim, tudo que vocês falaram é muito importante. E essa frase, ela fecha com uma mensagem muito forte. O conhecimento do pecado é o início da salvação. Nós só vamos entender que precisamos tomar um remédio quando a gente entende que a gente está doente. Não é assim? E a mesma coisa, a gente só entende que a gente precisa de um Salvador quando eu entendo que eu sou um pecador. E Judas, infelizmente, ele não entendeu quão pecador ele era. Mas, para nós, ainda tem muita esperança. Muita esperança. O fato de a gente estar aqui junto, o fato de você que está assistindo, é porque você está deixando o Espírito Santo tocar no seu coração. Então, a gente entende que nós precisamos, sim, desesperadamente de Jesus. Nós somos grandes pecadores, mas o remédio para um grande pecador é um grande Salvador. E isso a gente já tem, né? A gente já tem esse grande Salvador. E como, né, até eu falei agora há pouco, o céu deu o que tinha de mais valioso. Ele deu Jesus. Então, que essa mensagem fique gravada nos nossos corações e que a gente possa estar estudando mais a lição, estudando a Bíblia. Com certeza. A gente só tem a ganhar fazendo isso. Sim. Muito obrigada, Linda, Nada. por ter participado do nosso podcast. Não esqueça de nos seguir, tanto aqui pelo YouTube quanto no Instagram também. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Tchau! Tchau! Até mais.